Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos ter uma palavra de oração antes da gente iniciar. Senhor, nós te louvamos, nós te rendemos graças nesta manhã. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão solenes, Senhor, ao redor da tua mesa. Quando nós nos lembramos, Senhor, da tua encarnação, da tua morte, da tua ressurreição, da tua pessoa, Senhor. Senhor, nós te louvamos e nós te rendemos graças, porque o Senhor realmente se encarnou, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está assentado à destra do Pai. O Senhor nos enviou a tua palavra e o teu Espírito. Senhor, ainda nesse segundo momento, Senhor, nos abençoa, Senhor, nos conduza, Senhor. Abençoa o que fala, abençoa os que ouvem, mas principalmente abençoa a ministração da tua palavra, Senhor. Tua palavra é verdade, tua palavra é eterna. Senhor Jesus, nos lava com teu sangue, Senhor, para tocarmos na tua palavra. Senhor Jesus, nos conduz. Nós nos entregamos a ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu prefiro ficar em pé, mas vamos sentar. Irmãos, já faz algumas semanas que eu tenho compartilhado com os irmãos acerca das ofertas. O povo de Israel saiu do Egito, estavam escravos ali no Egito, e eles foram libertados. Deus levantou um homem, Moisés, e através da mão de Moisés, o Senhor os conduziu, atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto, e ali no deserto o Senhor se revelou a eles. Ali eles edificaram um tabernáculo, e esse tabernáculo era o lugar onde Deus iria habitar no meio do seu povo. Antes do tabernáculo, Deus falava no Monte Sinai. Mas depois que Deus edificou, então, esse tabernáculo, Deus passou a falar do tabernáculo. Então, havia necessidade de um serviço de adoração. Então, Deus tinha escolhido, em princípio, a nação de Israel para ser um reino de sacerdotes, para servirem a Deus. Mas por causa de outras questões que nós não vamos entrar aqui agora, Deus separou, então, a tribo de Levi para substituir todos os primogênitos da nação de Israel para servirem a Deus no serviço sagrado ali do tabernáculo. Então, Deus separou essa tribo. Dessa tribo, Deus separou os filhos de Arão. Arão como sumo sacerdote e a sua casa como sacerdotes. E essa tribo não tinha herança entre a nação de Israel. Eles não tinham terra. Tinham algumas cidades que foram reservadas para eles. E o trabalho deles era servir ao Senhor. E eles viviam desse serviço, de servir ao Senhor. Então, Deus estabeleceu, então, algumas ofertas básicas. Essas ofertas básicas eram sacrifícios e também eram ofertas para a subsistência dos sacerdotes. As ofertas básicas são 5. Nós já falamos sobre holocausto, já falamos sobre oferta de manjares, e hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre a oferta pacífica. A oferta, eram 5 ofertas. Além dessas 3, tinha a oferta de pecado e a oferta pelas transgressões. É importante, irmãos, às vezes a gente faz alguma diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas o Senhor Jesus, ele não fazia essa diferença. Tudo era a Escritura, tudo era a palavra de Deus. Da mesma maneira, os apóstolos também não faziam essa diferença. Eram as Escrituras. Lá em Coríntios,
1 Coríntios capítulo 15 diz que Jesus morreu, isso vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas que Escrituras são essas? É o livro de Mateus? É o livro de Marcos? Não, eram as Escrituras. Era ali a Torá, era os profetas, eram os salmos, eram os provérbios, eram todos esses livros. E nós temos aprendido que a palavra de Deus é tudo isso, não é somente o Novo Testamento. Então, quando nós vemos essas ofertas, elas nos apontam para a pessoa e obra do Senhor Jesus. Essas ofertas, elas são como que sombras de uma realidade, sombras de uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Cristo é a realidade de todas as ofertas, desde o holocausto até a oferta pelas transgressões. Essas ofertas, elas tinham um sentido muito forte entre o povo judeu. Essas ofertas, elas não faziam só parte de uma liturgia, mas elas faziam parte de um povo redimido por Deus, que estavam escravizados e que foram levados ali para a terra prometida e que tinham o viver diante de Deus. Então, essas ofertas, elas não é só a questão litúrgica, mas elas falavam de uma realidade que o povo vivia. O povo de Israel não foi um povo bastante festeiro, eles tinham muitas festas durante o ano, tinham pelo menos 7 festas ou mais. E todas essas festas eram permeadas por essas ofertas. E a principal delas é a oferta pacífica. A oferta pacífica era a oferta mais recorrente, a oferta que mais se fazia. Então, hoje nós vamos ver essa oferta. Do lado das Escrituras, as ofertas começam com o holocausto. Depois, o holocausto, que significa? O holocausto é aquele animal, podendo ser um novilho, podendo ser um cordeiro, podendo ser até mesmo uma ave. Ele tinha que ser um animal sem defeito, sem mancha, e ele era oferecido. O adorador, o ofertante, colocava a mão sobre o animal, confessava os seus pecados, ou às vezes, obrigado, Verônica, obrigado. Ou muitas vezes tinha expressão de louvor. Ele impunha suas mãos, degolava o animal. O sacerdote, então, recolhia o sangue daquele animal e borrifava ou derramava ao redor do altar, nas laterais do altar. E aquele animal, ele era então esfolado. O animal, as suas entranhas eram lavadas, cortado, lavado e colocado sobre a lenha e era queimado. Totalmente queimado. A pele ficava para o sacerdote. Mas nada daquilo o povo ofertante ou mesmo o sacerdote participava, a não ser a pele do animal que não era comida. Isso era uma oferta total, totalmente queimada ali sobre o altar. Isso mostra que assim, a maneira absoluta daquele animal foi oferecida a Deus. Isso nos indica Cristo. Cristo é esse cordeiro, ou esse novilho, sem defeito, sem mancha, que foi oferecido ali no altar
e como sacrifício ele foi totalmente agradável a Deus. A segunda oferta é a oferta que a Bíblia chama de oferta de manjares. Manjares é alimento, é oferta de alimento. E essa oferta de alimento, uma parte dela era oferecida ali no altar como memorial, era queimada. O restante ficava para os sacerdotes. Era a porção dos sacerdotes, eles comiam daquela oferta de manjares, oferta de alimento. Essa nós compartilhamos na última vez que nós compartilhamos. Dessas 5 ofertas, a oferta de manjares é que não tinha sangue, ela não tinha sangue. As demais tinham sangue. Essa oferta de manjares, como nós vimos, ela era basicamente a farinha de trigo moída, peneirada, misturada com azeite, depois ela era transformada num bolo ou num pão, então ela era untada e ela era queimada junto com incenso ali no altar. E aquilo subia como oferta, como cheiro suave e agradável ao Senhor. Essa oferta também nos indica o Senhor Jesus. Depois nós temos, então, a oferta pacífica, que nós vamos compartilhar hoje, a oferta pelo pecado e a oferta pelas transgressões. Essa é a ordem da Bíblia. Essa é a ordem da Bíblia. Na ordem da nossa experiência, porque da mesma maneira que nós temos que trazer isso para a nossa realidade, como o povo de Israel trazia, nós também precisamos trazer isso para a nossa realidade, porque hoje nós temos a realidade dessas ofertas, nós não temos mais a sombra. Se na sombra o povo desfrutava, hoje mais nós, quando temos a realidade, podemos desfrutar. Então, na nossa experiência, primeiro nós temos a confissão de pecados. Ou seja, primeiro nós desfrutamos da oferta pela transgressão, nós confessamos os nossos pecados. Depois nós prosseguimos na nossa experiência. Nós percebemos que nossa carne também precisa ser crucificada, porque nossa carne não habita bem algum, o pecado está nela. Então nós temos a oferta pelo pecado. Então nós somos aqueles que nos identificamos com aquele que foi morto, com o nosso Senhor Jesus, que foi morto. Nós nos identificamos e morremos com ele. Então, nós oferecemos a oferta pelo pecado. Depois da oferta pelo pecado, nós temos, então, a oferta pacífica, que é uma oferta de comunhão. Nós temos comunhão com os irmãos e nós temos comunhão com Deus. É a oferta pacífica, ou oferta de comunhão. Depois, nós temos comunhão com Deus, nós desfrutamos de Jesus como nossa oferta de manjares, ou seja, o nosso Senhor Jesus, como sendo a realidade da oferta, é também o nosso alimento, ele é o nosso pão vivo, como nós cantamos, dele desfrutamos, dele nos alimentamos, ele é o nosso manjar. E isso vai nos levar a ter uma vida mais consagrada, se nós tivermos essa vida, essa realidade na nossa experiência, isso vai nos conduzir para o holocausto, sermos absolutos para Deus. Então, essa deve ser a nossa experiência. Eu compartilhei, na primeira vez que eu compartilhei, eu falei com os irmãos que tem umas palavrinhas cultura e culto, ou seja, essas palavras são da mesma origem, da mesma raiz. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele falou para o homem cultivar o jardim. Cultivar e guardar o jardim. Cultivar é estabelecer cultura.
cultura de... O seu viver diário vai ser de estabelecer cultura. Você precisa de aprender agricultura, aprender pecuária. Isso é uma cultura. Você tem que aprender a plantar, a cuidar e colher. Você tem que aprender as técnicas de criação de animal. Isso é cultura. Então, Deus, na sua ordem, no seu mandamento inicial para o homem, falou para estabelecer cultura. Então, nós estabelecemos cultura. E dessa cultura, nós temos que estabelecer também culto. Culto é a adoração. Então, a cultura, ela está ligada ao culto. Cultura, culto. Cultura, adoração. Então, a adoração, desde o início, ela foi uma questão estabelecida por Deus. Deus nos ordenou estabelecer cultura e prestar adoração. Aqui é exatamente. O povo de Israel, eles tinham a cultura. Eles plantavam trigo, eles plantavam cevada, eles plantavam a videira, eles plantavam a figueira, eles tinham uma terra boa que podia plantar. E eles cultivavam, tinha cultura também de animais. Eles tinham rebanhos de ovelhas, de carneiros. Eles tinham gado de animais grandes. Eles tinham até mesmo cultura de pombos. Então, eles desenvolviam. E tudo isso, eles tinham que, com toda essa cultura estabelecida, eles tinham que prestar serviço de adoração, culto a Deus. E eles pegavam, então, as primícias da sua cultura, as primícias da sua colheita, e levavam, subiam até Jerusalém. Toda a nação subia. O povo tinha que subir. E ninguém podia subir de mãos vazias diante do Senhor. Isso era o viver do povo. Por isso que eu falo que essas ofertas, que são baseadas nessa cultura, era o viver do povo. E o povo era abençoado por Deus, porque eles habitavam numa terra que emana leite e mel, abençoada por Deus. E Deus os abençoava. Os abençoava ricamente. Os irmãos terem uma ideia de quanto que era a bênção. Quando Salomão terminou de edificar o templo, foram oferecidos mais de 20.000 cordeiros para oferta, para serem sacrificados. Durante 14 dias, foram oferecidos só de carneiros, mais de 20.000. Porque a terra era abençoada por Deus. Então, irmãos, nós temos que... Hoje nós vivemos na realidade. Qual que é a nossa cultura? A nossa cultura é desfrutar Cristo. Hoje, as irmãs estão lendo um livro que é Estar em Cristo, né? Permanecer em Cristo. A nossa vida é viver em Cristo, viver Cristo, estar em Cristo, ser batizados em Cristo. Viver, andar nele, desfrutar dele, estar na comunhão. E como é que esse Cristo se revela para nós, se ministra para nós, cresce em nós, através do nosso desfrute da sua pessoa? Quem é o nosso Cristo? Nosso Cristo é a palavra. Nosso Cristo é o Espírito que foi dado. Então, quando nós desfrutamos da palavra, o Espírito também é ministrado a nós. Então, essa cooperação de nós com a palavra, com o Espírito, vai fazendo que esse Cristo cresça em nós. Cresça em nós. E quando nós estivermos juntos, nós não poderemos comparecer diante do Senhor de mãos vazias. Nós temos que apresentar a nossa oferta. Seja ela um efa de flor de farinha, seja ela um pombinho, seja ela um cordeiro, seja ela um grande novilho. Mas nós temos que nos apresentar diante do Senhor com algo que Ele nos deu, que hoje Ele é rico, da mesma maneira que Ele era rico para com
o povo de Israel, abençoando-os, o Senhor hoje também é rico para conosco, nos abençoando de uma maneira muito especial. Por isso, irmãos, hoje nós não temos mais Arão, nem a sua casa. Hoje o nosso Arão é Cristo, mas nós somos da casa de Cristo. Nós não somos da casa de Arão, nós somos da casa de Cristo. Lá em Hebreus fala que nós somos da casa de Cristo. E como casa de Cristo, como família de Deus, como irmãos do nosso Senhor, nós somos também sacerdotes. E como sacerdotes, nós temos que servir o Senhor, que honrar o Senhor. Foi o que nós cantamos hoje, os irmãos lembram? Queremos te honrar e te servir. Queremos honrar e servir a Jesus, nosso Salvador. Essa é a nossa oração. Senhor, queremos te honrar e te servir. Então, quando nós viemos para a reunião, nós devemos vir trazendo a nossa fé. Não somente para pôr no gasofilácio, viu, irmãos? Tem um gasofilácio ali que às vezes os irmãos colocam algumas ofertas. Também pode trazer. Mas principalmente do Cristo desfrutado, do Cristo desenvolvido, que está crescendo dentro de nós precisamos. Vamos, depois dessa introdução, eu não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar ser o mais breve possível. Então, hoje nós vamos compartilhar sobre a oferta pacífica. Levítico, capítulo 3, versículo 1. Versículo 1 ao 6. Vamos ler, basicamente, esses versos. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, tem uma outra tradução que diz assim, oferta de sacrifício pacífico e comunhão, tá? Oferta de sacrifício pacífico e comunhão. Se fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e amolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor. E a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins e a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redém sobre o fígado com os rins, tirá-lo-ás, e os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar em cima do holocausto, que estará sobre a linha no fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Vamos pular agora. Isso aqui, basicamente, é a orientação básica para a oferta de sacrifício pacífico ou de comunhão. Aí, nos demais versículos, ela vai se repetir, porque aí vai falar sobre oferta de cordeiro, oferta de cabra, mas vai se repetir. Basicamente, a instrução é essa para cordeiro, para cabras, né? Vamos lá no capítulo 7 de Levítico, versículo 11. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. No versículo 12, essa oferta de pacífica é um pouquinho mais complexa do que as demais, do que as outras que nós já compartilhamos. Ela se divide em 3. Vamos ver. No versículo 12. Se fizer por ações de graça, como oferta de ação de graça, trará bolos asmos amassados com azeite, obreiras asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite, com bolos trará por sua oferta pão levedado com sacrifício, de sua oferta pacífica por ações de graças, e de toda a oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote, que aspergiu o sangue da oferta pacífica, mas a carne do sacrifício de ações de graça, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará até pela manhã. Aqui no versículo 12, nós temos um tipo de oferta pacífica, que ele chama de oferta de ações de graça, tá? No versículo 16, fala de mais outros 2 tipos. Fala assim, e se o sacrifício da oferta for voto ou oferta voluntária? Então, temos já 3 tipos. Nós temos ações de graça, voto
ou oferta voluntária. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Sobre esses três tipos: oferta de ações de graça, oferta de voto ou oferta voluntária. Essas três ofertas, na verdade, elas eram voluntárias. Eu já tinha compartilhado com os irmãos que tem duas ofertas que a gente chama de compulsórias, ou seja, obrigatórios, que é a oferta de transgressão e a oferta pelo pecado. Mas a oferta de holocausto, de manjares e pacífica, elas eram voluntárias, tá? Mas dentro dessa oferta pacífica, nós temos três tipos: que é ação de graça, voto e voluntária. A palavra oferta de paz ou comunhão é muitas vezes traduzida como sacrifício pacífico, sacrifício pela aliança, oferta de gratidão, sacrifício mas a tradução dela de Zebá Gelamim, é sacrifício de pazes. A palavra Shelamim, ela é plural da palavra Shelem, que tem a mesma origem na palavra Shalom. Shalom, exatamente. Os judeus e os árabes também, tá? Eles se cumprimentam normalmente com Shalom. Árabe é Shelem, né, amor? Nossa. Shalom. Essa palavra, Shalom, ela é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento dentro da cultura do judeu. Ela é uma palavra toda inclusiva, ela é cheia de inclusividade. Vou trazer aqui dos irmãos algumas definições dessa palavra. Essa palavra diz respeito à paz com Deus e paz com os homens. Ela diz respeito à prosperidade. Ela diz assim, você está bem bem espiritualmente, bem fisicamente, bem de saúde, bem psicologicamente. Você está inteiro, você está pleno. Você está em segurança, você está em harmonia com o seu próximo, com o seu cônjuge, com os seus irmãos, com a natureza. Você está desfrutando da plenitude da vida. Isso é Shalom, da plenitude da vida. Os irmãos lembram o que Jesus veio trazer para nós? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio trazer Shalom para nós. Ela significa ausência de contenda. Tá? O significado, essa oferta, o significado básico dela significa terminar ou completar algo, ou seja, está tudo terminado, está tudo completado, eu já estou sarado, eu já estou curado, o filho que eu pedi a Deus já veio, o templo que eu construí já está construído, tudo está acabado. Inclusive, Jesus já veio. E ele também concluiu a sua obra, terminou a sua obra. Isso é oferta pacífica. Ou seja, entrar num estado de integridade. Irmãos, que bênção. Nós podemos entrar nesse estado de shalom, de integridade, de unidade, de participar de um relacionamento restaurado. É a oferta mais recorrente do Antigo Testamento, tá? E principalmente das grandes festas, oferta pacífica, estava lá. A oferta, vamos voltar lá no 3. Se a sua oferta, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, e se fizer de gado, seja macho ou fêmea, ofereça-la sem defeito diante do Senhor, e porá a mão, irmão, eu queria ler só o versículo 4. Queimarão toda a oferta pacífica em cima do holocausto, tá? A oferta 5, né? Ela deveria ser queimada sobre o holocausto, sobre o holocausto. Irmãos, é interessante, olha só como é que as coisas são lá no Velho Testamento.
Essa oferta de holocausto, ela tinha que ser oferecida 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia. Pela manhã e pela tarde. A oferta de holocausto, ela nos indica a pessoa de Cristo, sim, é verdade. Mas ela indica, sim, uma consagração total a Deus. E o povo oferecia aquela oferta 2 vezes ao dia. Isso demonstra, irmão, uma coisa muito interessante entre o povo judeu. Eles eram uma nação consagrada a Deus. Aquela oferta de holocausto, diariamente oferecida, 2 vezes, era como que oferta contínua, queimada, estava sendo queimada ali no altar. Aquilo indicava a consagração da nação de Israel, a devoção da nação de Israel a Deus. Israel é de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo. A aliança de Deus é irrevogável, como diz lá em Romanos. Então, nós temos algumas dificuldades de entendimento, de interpretação. Mas vamos nos deter, então, no Antigo Testamento. A nação de Israel era a nação de Deus. E o Holocausto indicava isso. Eles eram uma nação totalmente devotada. E a oferta pacífica era uma oferta de comunhão. Essa oferta de comunhão era oferecida sobre o Holocausto. Sobre o Holocausto. E ela é chamada de sacrifício pacífico por causa da reconciliação com Deus e com o próximo. Irmãos, eu quero me deter um pouco aqui dessa oferta pacífica. Nós tínhamos uma porção dessa oferta que era queimada sobre o altar, que era dedicada a Deus. Outra porção dessa oferta era dos sacerdotes. Os sacerdotes participavam, se alimentavam, parte desse animal. Outra parte era do ofertante, ou seja, o que sobrava? Tinha uma parte de Deus, que era oferecida sobre o altar, tinha parte do sacerdote, que era o peito, o peito e a coxa direita. O peito e a coxa direita era do sacerdote. O que restava era do ofertante. E o ofertante, ele podia levar sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, e até mesmo os pobres que tinham na nação, para participar e desfrutar daquela oferta que ele estava fazendo. E aquela oferta é a oferta de paz, oferta de comunhão. Ele tem comunhão com Deus e tem comunhão com os irmãos. E era uma festa. Isso era a oferta de comunhão. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós temos a realidade dessa oferta quando nós nos reunimos para participar do pão, com alegria, com gratidão no nosso coração. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Quando o homem pecou, ele se tornou inimigo de Deus. E isso é uma praga, viu? Isso é uma doença. Se nós não brincamos, nós caímos fácil na carne, e a carne é inimiga de Deus. E muitas vezes nós andamos na carne. Quem anda na carne não pode agradar a Deus, é inimigo de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado, porque nós somos reconciliados, nós devemos andar no Espírito, viver no Espírito. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, é oferta pacífica, né?
seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porém, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Cristo é aquele sacrifício real, aquela realidade que é falada, que é indicada pela oferta passiva, que hoje nós desfrutamos, que hoje nós cujo resultado é a reconciliação com Deus e também com nossos irmãos, também com os nossos irmãos. Eu vou falar um pouco dessa questão do sacrifício da aliança da amizade. Irmãos, Deus nos reconciliou com Ele no seu Filho, através do sacrifício, para quebrar essa inimizade entre nós e Deus, há necessidade de derramamento de sangue, há necessidade de sacrifício. Com a nossa boa vontade, com a nossa disposição, nós não vamos conseguir ser reconciliados com Deus. Isso aí é básico, isso aí é elementar. Foi necessário um sacrifício para haver reconciliação com Deus. Mas, irmãos, é necessário um sacrifício também para nós estarmos bem com os nossos irmãos. Para haver comunhão, para haver integridade, unidade no corpo de Cristo, há necessidade de sacrifício, o sacrifício de Jesus. Ele não somente morreu para nos reconciliar com Deus, mas também para quebrar, destruir uma parede que nos separava. A parede de separação. Vamos ver lá em Efésios, capítulo 2. Versículo 14. Olha só que interessante esse versículo. Porque Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. O qual, de ambos, judeus e gentios, fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, inimizade. Ele derrubou a inimizade que estava entre nós. Irmãos, eu tenho uma fraqueza às vezes, eu tenho dificuldades com os irmãos. Mas eu tenho um certo temor, porque eu sei que o Senhor Jesus nos redimiu a todos. E se eu tenho dificuldade com os irmãos, eu tenho mesmo. Eu vou ter de conviver com os irmãos pela eternidade. E se eu não tratar isso agora, porque o Senhor já tratou? Aí eu não sei, né, irmão, como é que vai ser. É uma questão talvez, de disciplina do Senhor, né? Então, essa questão vai ter de ser tratada, porque já foi tratada lá na cruz. O Senhor já derribou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, irmãos, quando nós nos reunimos para partir o pão, nós temos que ter o coração limpo. O povo de Israel, quando subia para oferecer, eles não subiam de qualquer maneira. Eles tinham todo um ritual de purificação. Os irmãos lembram da conferência agora recente, o irmão Rodrigo falou sobre aquelas talhas? Aquelas talhas é para purificação. Os irmãos lembram da novilha vermelha, que era sacrificada, queimada, e as cinzas dela misturada na água, e aquilo era para a purificação? O sangue derramado aspergido é para a purificação, o tanque de Siloé é para a purificação. Irmãos, nós temos que nos preparar para vir para a reunião, com o coração puro. Temos que estar puro. Isso é símbolo, isso é sombra do Velho Testamento. Se existe alguma reserva
com relação a alguns irmãos, nós temos que tratar diante do Senhor. Nós temos que tratar. Seja ela com a minha esposa, seja ela com meu filho, seja ela com meu irmão, seja ela com meu vizinho, seja ela com quem for. Eu tenho que tratar. Eu tenho que tratar. É oferta de paz. Eu não vou repetir aqui a definição de paz que eu falei com os irmãos, mas é oferta de paz, é oferta de comunhão. E sempre precisamos ter, nós sempre oramos a Deus assim, Senhor, nos dá a realidade, nos dá a realidade, essa é a realidade, irmãos. Não existe reserva entre nós, não existe inimizade entre nós, não existe partidarismo entre nós. Nós somos um no Senhor. Isso é realidade. Se buscamos realidade, devemos buscar isso. Nossa comunhão com Deus não tem problema. Muitas vezes nossa comunhão uns com os outros tem problema. Então, vamos ler. Vamos ler lá em Gênesis. Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31, versículo... É um texto grande, mas vamos separar alguns versículos. Vamos ler o versículo 26 a 28. Aqui, vamos só dar um contexto para os irmãos. É a história de, basicamente, Labão, Jacó e Labão. Jacó foi enviado pela mãe dele lá para a terra de Harã para arrumar uma esposa. E lá ele arrumou uma namorada, mas casou com a irmã. O pai deu a filha mais velha, enganado por Labão. Teve que trabalhar mais outros 7 anos para conseguir. Trabalhou 14 anos para as 2 esposas. Depois trabalhou mais outro tempo lá. E teve que sair corrido de lá, fugido de lá. E Labão correu atrás dele. E os dois viraram inimigos um do outro. Vamos ler o versículo. Basicamente é isso, tá, irmão? Vamos ler o versículo 26. Aí Labão... Jacó juntou a família e cascou fora, com todo o rebanho, com todos os servos, com todas as suas esposas e seus filhos. E Labão juntou a turma e foi atrás de Jacó. E Labão encontrou Jacó. E Labão disse a Jacó: que fizeste? Que me lograste? E levaste minhas filhas como cativas pela espada. Por que fugiste ocultamente? E me lograste e nada me fizeste saber. Para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa. E por que não me permitiste beijar os meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Obrigado, irmãos. Insensatamente. Vamos ler o 36. Então se irou Jacó. E altercou com Labão. E lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido. Agora vamos ler o 44. No 43. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que vês é meu. O que posso fazer hoje a essas minhas filhas e aos filhos que elas deram à luz? Venham, pois, façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Agora vamos ver o versículo 54 e 55. Pois os irmãos leem em casa esse texto. 54. Ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão, passaram a noite na montanha, e tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os. E partindo, voltou para sua casa. Sacrifício de paz. Sacrifício de restauração, de reconciliação. Foi necessário um sacrifício. Irmãos, entre nós também tem um sacrifício. Jesus já foi morto. Ele é o nosso sacrifício. É o nosso sacrifício de paz.
Irmãos, temos que nos atentar a isso. Vamos voltar lá em Levítico capítulo 3. Então, nós vamos ver aqueles 3 aspectos, tá? Então, o primeiro, praticamente, a gente já viu, tá bom? Que é a reconciliação, tá bom? Agora, vamos ver oferta de gratidão, de ação de graças. Vamos ler Lucas 23 Lucas capítulo 15. Novo Testamento, Lucas, capítulo 15. Eu poderia ler com os irmãos, mas por causa do tempo não vou ler. Mas quando Salomão terminou de edificar o templo, ele ofereceu o sacrifício pacífico, sacrifício de ação de graças, porque o Senhor tinha dado graça para ele concluir. A oferta de ação de graças, quando você ora a Deus, e Deus te abençoa, te dando um trabalho, te dando saúde, te dando uma esposa, te dando um esposo, te dando um filho, você oferece. Você é grato ao Senhor. Oferece o sacrifício de ação de graça. Aqui, no capítulo 15, versículo 23 e 24, vou ler só o 23 e 24, fala da ação de graças daquele pai pela volta do seu filho. Versículo 23. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Aquele cordeiro, aquele sacrifício de ação de graça pelo filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ação de graças. Ação de graça é uma das coisas mais recorrentes no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E nós nos reunimos muitas vezes para render graça ao Senhor. E voto? O voto, quando eu era criança, tinha cultura católica, a gente veio falar muito em promessa, fazer promessa. É exatamente promessa. E Jacó fez uma promessa para Deus: se o Senhor me abençoar, de tudo eu te darei o dízimo. Ana, esposa de Eucana, também fez uma promessa, fez um voto a Deus. Se o Senhor me abençoar, me der um filho, eu o entregarei ao Senhor, e ele será servo do Senhor. Servirá a Deus toda a sua vida, será um nazireu. É um voto. E nós, qual o voto que nós fazemos? Eu fiz um voto com a minha esposa. Eu tenho de cumprir esse voto. Muitas vezes a gente tem filho, faz um voto de educar o filho. Mas nós fazemos um voto também, servir o Senhor, servir a igreja, servir os irmãos. É o nosso voto que nós fizemos. Nós também temos que fazer votos. Servir o Senhor, servir a igreja, me consagrar a minha vida. Esse é o voto que nós fazemos. Tá? Então, ações de graça, votos. Nós vamos voltar agora lá em Levítico. Vamos tentar concluir. Então, nós vimos, tá, irmãos? Os 3 votos, as 3 ações de graça. O primeiro é reconciliação, ação de graça e voto, tá? Essa reconciliação aqui é o voto voluntário, é a oferta voluntária. Levítico capítulo 3. Se a sua oferta for sacrifício pacífico, e se fizer de gado, seja macho ou fêmea, a diferença da holocausto é macho ou fêmea. Ou seja, aumentou o espectro. Hoje nós não temos mais desculpa. Só nasce menino, só nasce macho nesse meu gado. Então, agora não tem desculpa. Seja macho, seja fêmea. Você não tem mais desculpa para dar que não nasceu. Nasceu, está lá, macho ou fêmea. Ou seja, lá em Romanos capítulo 12, diz que, versículo 18, diz que nós devemos empreender todos os esforços para
viver em paz com todos. Empreender todo o esforço para viver em paz com todos. E Deus já nos deu, pode oferecer. Tanto macho quanto fêmea, pode oferecer. Oferecê-lo-á sem defeito. Isso nos leva para o Senhor Jesus. Diante do Senhor, na presença de Deus. Na presença de Deus. E porá a mão sobre a cabeça. Se porá a mão aqui, irmãos, é muito profundo. Isso indica-se identificação. Identificação, essa palavra, às vezes a gente acha que entende, mas é muito profunda essa palavra. Quando você coloca a mão sobre aquele animal, é como se você estivesse sendo sacrificado com aquele animal. É como se o ofertante falasse: eu estou sendo sacrificado. É meu sangue que está sendo imolado. É a minha vida que está sendo derramada. É o inocente que está sendo levado no meu lugar. Eu me identifico com ele. Por isso que nós estamos em Cristo, somos unidos a Cristo, nós nos identificamos com Cristo. Cristo é a nossa vida. Identificação. E quando ele colocava a mão ali, na oferta pacífica, ele podia fazer duas coisas. Ele confessava os seus pecados, confessava a sua culpa, confessava a sua inimizade, confessava o seu erro com o irmão, a sua desavença com o irmão, ele confessava. Ou ele expressava, tinha expressão de gratidão, de louvor a Deus. Tá? Se era oferta de reconciliação, é confessar pecado. Se é de ação de graça, é agradecer ao Senhor. Tá? Só lembrando, tá, irmãos, aquele voto, né? Lembrando lá que aquele voto que Ana fez, ela voltou lá e ofereceu um sacrifício pacífico. Tá? Ele ofereceu um sacrifício pacífico também. Voltando aqui. Versículo 1. Versículo 2. E imolará. O próprio ofertante imolava aquele animal que ele viu nascer, que ele alimentou, que viu crescer, e que chegou já, e que ficou um gordo, animal gordo, agora ele leva, coloca a mão sobre ele e degola aquele animal e derrama o sangue daquele animal. E aquele animal é a sua vida. Está sendo derramado. E o sacerdote, então, pega uma bacia, pega o sangue e asparge no altar, tá, ao redor, tá, diante do Senhor. No versículo 4, do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins e a gordura que está sobre ele. E junto aos lombos, o redenho que está sobre o fígado. Irmãos, essa questão aqui, e com os rins tirá-lo aos aços, os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo, é oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aqui ele fala de rins, fala de fígado, fala de gordura. No Velho Testamento, todas essas partes eram as partes principais. Vamos ler lá em Lamentações, capítulo 2. Lamentações, vou só ler alguns versículos, mas está cheio desses versículos na Bíblia, tá? Lamentações, capítulo 2, versículo 11. Vou só fazer uma referência, mas tem muitas referências. Muitas. Isso é Jeremias. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. Turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfaleceram os meninos e as crianças de peito. Tá, já estou no... Irmãos, aí no versículo 11, fala assim, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou em angústia. Tem alguma tradução diferente aí dos irmãos? É essa? Não. Então, eu vou trazer no literal, tá?
No literal não está coração. No literal está fígado. Fígado? Fígado. O fígado era a parte vital, tá? Fígado. É muito comum no Velho Testamento, fígado ser uma expressão de parte vital, que a gente chama hoje de coração. Tá? Então, agora vamos lá em Salmo. Salmo está cheio dessas expressões. Sim. Bilis, bilis, fígado, né? Agora vamos lá em Salmos, capítulo 16, verso 7. Está cheio desses versículos. Eu poderia chamar, mas eu não tenho tempo para ler com os irmãos. Meu tempo já está acabando. Levítico, capítulo 16. Salmos, desculpa. Salmos, capítulo 16, versículo 7. Se alguém abriu, lê para mim, por favor. Tem alguma tradução diferente? Rins. Rins. Irmãos, está cheio. Rins e fígado. De gordura, partes vitais. Quando nós falamos assim, de todo o meu coração, nós podemos. Quando o Jeremias fala, meu fígado derrama, é de todo o nosso coração. Fígado, rim, é todo o nosso ser, a parte mais vital, de acordo com a cultura do Antigo Testamento. É dessa maneira que eles ofereciam. A parte vital, mais importante, era oferecida para o Senhor. Tá? Então, vou voltar lá em Levítico. Estou terminando, tá, irmãos? Levítico capítulo 3, versículo. Então, queima sobre o fogo, sobre o holocausto, tá? Aos sacerdotes eram dados duas partes, tá? Vamos ler lá em Levítico 7. Levítico 7. A partir do versículo 28. 29. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor sacrifício para oferta, trará oferta pacífica, trará a sua oferta ao Senhor, sacrifício da sua oferta pacífica. Suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas ao Senhor. A gordura do peito, com o peito, trará para movê-lo, por oferta movida perante o Senhor. Então, a gordura do peito com o peito. Versículo 32. Também a coxa direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada. Então, a coxa era oferecida como oferta alçada, como oferta movida. E o peito também era do sacerdote, era a porção do sacerdote. O restante, eu vou resumir para os irmãos, o restante da oferta, na oferta de ação de graças, aquela parte que sobrava, que era comida pelos fiéis, pelos ofertantes e familiares, e amigos, e vizinhos, e pobres, poderia ser consumida em um dia. Em um dia, tá? Em um dia. Já a oferta de voto e de reconciliação, essa oferta poderia ser comida pelos ofertantes, por seus convidados, por até 2 dias. No terceiro dia, deveria ser tudo consumido. Tá? Junto com essas ofertas, eram também oferecidas pães untados, pães asmos untados com azeite, ou pão levedado. Pão levedado era do sacerdote, oferta do sacerdote.
que também poderia ser participada pelos ofertantes. E o pão levedado, né? Era participado pelos sacerdotes e convidados. O pão sem levedo, só para lembrar os irmãos, pão levedado é pão com massa podre, tá? Por isso que não poderia ser oferecido no altar, como memorial ao Senhor. O pão asmo, sem levedo, era queimado ao Senhor. Irmãos, nós já limos Efésios, vimos que a realidade é o Senhor, mas para concluir, quando os sacrifícios eram oferecidos em conjunto, então, eles apareciam na seguinte ordem. Eu já falei isso com os irmãos hoje. Primeiro, oferta de transgressões e oferta pelo pecado. Então, nessa ordem. Primeiro, transgressão e oferta pelo pecado. Necessidade de expiação, perdão dos pecados. Então, depois nós temos a oferta de holocausto, tá? Que indica a entrega absoluta a Deus, né? Rendição à vontade do Senhor. Então, nós temos a oferta de alimento, oferta de manjares, nosso desfrute diário de Deus. E, por fim, aqui a oferta de manjares é uma oferta individual, nosso desfrute pessoal com Deus, tá? Mas nós temos um desfrute coletivo, junto com os nossos irmãos. Isso é a oferta pacífica. Essa vem a última, que é a alegria festiva daqueles que estão em comunhão com Deus e os irmãos. Tá? Então, essa era a ordem dos sacrifícios quando eles eram oferecidos em conjunto. Isso também é a nossa realidade. Nós pedimos perdão a Deus, nós nos unimos a Cristo levando o nosso velho homem à cruz, nós nos oferecemos a Deus de uma maneira absoluta, nós temos um desfrutar desse Cristo individualmente no nosso viver diário, tá? Nos alimentando do Senhor, principalmente pela manhã. O holocausto era oferecido 2 vezes ao dia, e 2 vezes ao dia tinha oferta de manjares sobre eles, com eles. Então, nós devemos nos alimentar do Senhor diariamente. Isso é oferta de alimento, oferta de manjares. Depois, nós temos, por último, nós temos a oferta pacífica, que é a que nós fazemos aqui, todos os domingos, junto com os nossos irmãos. Amém, irmãos? Com isso, nós concluímos. Os irmãos, me desculpa ter entrado um pouquinho, mas basicamente é isso. Vamos orar agradecendo o Senhor. Senhor, nós te louvamos, te rendemos graças pela tua palavra, te louvamos e te rendemos graças porque nós podemos aprender muito, Senhor, com o Antigo Testamento, ver todas essas sombras e aplicá-las à nossa realidade espiritual e à nossa comunhão com os nossos irmãos. Nos leva, Senhor, a ter uma vida de reconciliação, de amizade contigo, de amizade com os nossos irmãos. Nos leva, Senhor Jesus, a cumprir os nossos votos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, e ter um coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos.